Sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Nós estamos falando a respeito de sludge. O que é o sludge? Sludge é um sedimento ecogênico que aparece no líquido amniótico. Normalmente no início da gravidez, essa imagem que nós estamos vendo na tela aqui é uma gestação de em torno de 10 semanas, uma gestação de 10 semanas. O sludge é um sedimento, um acúmulo de partículas sólidas que fica no meio do líquido amniótico. Geralmente no começo da gravidez você consegue ver melhor esse sedimento. Ele pode ser um achado assim inespecífico, quando é bem pouquinho, falar não é nada demais, é um achado sem muito significado. Mas em alguns casos ele pode estar associado a infecções fetais. Normalmente, pacientes que têm obstipação intestinal, infecção urinária ou estão com um quadro assim, de leucorreia, de corrimento, às vezes a gente vê associado. Então, muitas vezes é necessário fazer um tratamento com antibiótico, terapia para tratar esse sludge, porque já foi feito exames nesse sedimento ecogênico e ele indica, ou ele pode indicar a presença de uma corioamnionite. O que é isso? É uma infecção intraamniótica. Tem bactérias no meio do líquido amniótico. Isso afeta as membranas que envolvem o feto e o líquido amniótico. Então, essa condição ela pode estar associada a diferentes fatores de risco, como a rotura prematura das membranas e ao trabalho de parto, né? A mulher começa a ter contrações antes do tempo. Então, como eu disse, ela também está associada a essas infecções de urina de repetição, ou eventualmente pacientes que foram submetidos a alguma técnica invasiva durante a gestação, teve que ser sondada a paciente, enfim, fez algum tratamento. Já o tratamento dessa corioamnionite, que é o sludge, ela envolve o uso de antibiótico para combater essa infecção e para prevenir complicações. Muitas vezes também é referido assim, que nenês que tiveram essa corioamnionite, que tiveram esse sedimento ecogênico, esse sludge, logo que nasce desenvolve pneumonia neonatal ou infecção urinária neonatal. Então, por isso é importante consultar o médico e ver se há ou não necessidade de fazer esse tratamento com antibiótico terapia. Naturalmente a escolha do antibiótico e a duração do tratamento ele vai variar de acordo com a gravidade da infecção e bem como com o tempo de gestação, né? E o estado clínico da gestante, como a gestante está passando. Mas eu acho importante lembrar que não se deve usar assim, indiscriminadamente os antibióticos. Não é, viu isso aí, já começar a dar antibiótico, né? Sempre precisa usar antibiótico de uma maneira bem cautelosa, de uma maneira criteriosa. Mas ao perceber, ao ter no diagnóstico da ultrassonografia o sludge, então deve-se avaliar a saúde materna e a fetal e ver se não tem uma seleção de bactérias que estão ocasionando essa infecção aí. Eventualmente, em alguns serviços é feita também a aspiração desse material guiado por ultrassonografia. Faz via endovaginal e absorve na seringa para fazer o diagnóstico de qual é o bicho que está tratando, qual é a bactéria. E isolou-se o micoplasma e o streptococcus. Então, às vezes, para fazer o tratamento, detecte qual tipo de antibiótico, qual tipo de bactéria, para saber qual é o antibiótico que vai ser mais eficaz no tratamento desse sludge. Boa tarde, eu tive o sludge, tratei e fiz até secagem, graças a Deus já sumiu o sludge. Parabéns!
É a Girleide Silva. Muito bem. Quantas semanas eu entrei agora? Essa imagem que nós estamos vendo aqui é uma gestação de 10 semanas. Mandem suas dúvidas aí, pessoal. Sludge tem sintomas? Desculpa? Paulinha, Sludge tem sintomas? Não, não tem sintomas. Eventualmente pode ter obstipação intestinal, pode ter infecção urinária e pode ter leucorreia. Ao ter esses sintomas, fazendo o exame de ultrassom, detecta-se então o sludge. Mas não é obrigatório, não. Às vezes não tem sintoma nenhuma e ver o sludge. E às vezes tem obstipação intestinal, tem infecção urinária, tem leucorreia e não tem o sludge. É descoberto no ultrassom? O Valério pergunta. Sim. O sludge é descoberto no ultrassom. É um sedimento ecológico que aparece ao ultrassom. Suinara, a IIC pode ser um fator de risco? A insuficiência ítmico cervical, sim, está associado também à insuficiência ítmico cervical, a presença do sludge, porque dá aquela infecção e eventualmente encurta o colo, né? Alane Souza, esse problema vem diagnosticado em exames, doutor? E quais exames? Se falou, não ouvi, desculpa. Não, então é feito no exame endovaginal para ver o líquido amniótico. Esse sedimento ele geralmente fica perto do colo. Como a mulher fica de pé e é um sedimento, então ele é mais pesado que o resto do líquido. Por gravidade, a tendência desse sedimento ficar para baixo. E esse sedimento então, são celularidades e bactérias que ficam ali embaixo. Pessoal sempre fica preocupado ao fazer exame de ultrassom. Não precisa ficar preocupado. Praticamente todos os exames de ultrassonografia eles são muito tranquilos. Então vai mais para curtir, vai com o espírito de observar o nenê e ver todos os detalhes, no sentido de ser alguma coisa prazerosa. Não fica se preocupando se vai encontrar algum problema ou não, porque 99% das vezes vai estar tudo bem e você vai só se divertir mesmo você vai se divertir ao fazer o exame de ultrassom, você vai curtir o seu nenê. Muito bom, né, pessoal? Gostosinho, né? Ver esse nenê e descobrir um pouco mais a respeito da gestação. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.